comentário da Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, que ela disse que o Campos Neto não tem resquício de autoridade para comandar o Banco Central após o apoio explícito que ele fez ao Tarcísio, né? Ficou escancarado, disse ela. Passo para você, Joaquim. O André, lembra que nós falamos, eu acho que falamos isso ontem, né? Que quando ele falou que a autonomia do Banco Central não estava completa. Eu falei, não estava completa mesmo, porque com um presidente como ele, que é um militante de extrema-direita, evidentemente que tem alguma coisa errada. Ele foi escolhido por quê? Por que critério ele foi escolhido? Se ele é um político. E ele já, segundo essa notícia de bastidor, é bom dar isso, deixar claro, é notícia de bastidor, saiu na coluna Painel SA, da Folha de São Paulo, então ele teria aconselhado o Tarcísio a consolidar sua posição como governador e disputar a presidência. E até teria dito que poderia ser o ministro da Fazenda. Você sabe o que eu acho, André? Eu acho que ele é, antes de tudo, alguém vazou isso, né? É claro que ele é aquela cara do bolsonarismo. E chega a ser até infantilidade. Porque ainda que ele queira ser ministro da Fazenda, como é que ele se oferece para ser ministro da Fazenda antes, para daqui a quantos anos? Antes de ter eleição? Quer dizer, isso não se faz, ele parece ser um pouco entusiasmado e parece ser realmente um militante. Ele tem as pretensões políticas dele, ele não está preparado para ser de jeito nenhum presidente do Banco Central, muito menos o presidente do Banco Central, chamado autônomo. Então, é uma pessoa que nós já sabemos que, tecnicamente, ele prejudica o país. Tecnicamente, quando eu digo, porque pode ser projeto dele, mas tecnicamente porque a taxa de juros atual não se justifica, porque você tem inflação em queda, e você tem uma taxa de juros muito elevada. E a gente tem que saber que a taxa de juros prejudica a economia como um todo, não só pelo fato de favorecer o rentismo em detrimento da produção, porque quando cai essa taxa de juros, aqueles que têm dinheiro, capital, eles investem em algo produtivo que vão ganhar mais. Com a taxa de juros muito alta, é a coisa mais segura do mundo, porque o governo paga. E cada vez que paga, quem paga é o povo. E ali acaba prejudicando o país, porque você pode investir esse dinheiro em outras atividades, né? E não só para remunerar o financiador da dívida, ou o rentista, na verdade. E ele então, me parece que justamente não tem essa compreensão, então que ou ele é o errado, tecnicamente, não é só ele que toma essa decisão, é claro, mas ele hoje é que garante a maioria daqueles que querem o juro alto, e, claro, ele como presidente conduz toda a discussão interna. Mas parece também ser a pessoa realmente um projeto, quer dizer, ele tenta inviabilizar o governo Lula, impedir, ser uma marra do governo, impedir que o governo ainda deslanche mais, ou o país, porque o governo deslancharia com um crescimento ainda maior. Ainda que tenhamos um crescimento que foi muito acima da expectativa no ano passado, e tenhamos este ano novamente o crescimento acima do que se esperava, e agora com perspectiva de crescimento ainda maior nos outros anos, você imagina se a taxa de juros ela fosse, ou essas taxas fossem adequadas à realidade da economia brasileira, porque não precisa de taxa de juros acima de 10% quando tem uma inflação que está por volta de 4%. Então, hoje, o Campos Neto pode dizer claramente que ele é um político, do político de extrema-direita na presidência do Banco Central, e que ele não tem, de fato, como disse a Gleisi Hoffmann, autoridade mais para conduzir a política econômica, porque ele já está se oferecendo para ser ministro da Fazenda daquele que pode ser o principal adversário do Lula, que é o Tarcísio de Freitas, que é hoje a aposta de muitos bolsonaristas na disputa à presidência em 2026. O Amoedo, né, do Novo, ele questionou a integridade do Campos Neto após o presidente, né, após o Campos Neto dizer que apoiaria, né, o Tarcísio, e disse o seguinte: olha, ele não poderia fazer isso, né? Espero que essa fala do Roberto Campos Neto não seja verdadeira. Nenhum presidente responsável do Banco Central falaria isso sobre o seu país. O Moedo é o cara da direita. Ele rompeu com o bolsonarismo, é o cara da direita, mas ele é da direita. E ele está dizendo o que é verdade. Falou, espero que isso não seja, a declaração seja verdadeira, porque isso é um escândalo. Uma pessoa dessa não tem condição de dirigir o Banco Central. Quando ele fala que pode ser ministro da Fazenda, ele já, na verdade, se desmoraliza completamente como presidente do Banco Central. Fica claro, né, quer dizer, que o presidente Lula tem um presidente do Banco Central que trabalha contra ele, que trabalha para a oposição, ou seja, trabalha contra o governo brasileiro, né? Por isso que a taxa de juros é tão alta. Por isso que, na verdade, existe o Bolsa Milionário no Brasil, a Bolsa Selic. Você tem um governo que está pagando 800 bilhões por ano em juros da dívida interna, né? O mercado acho que está fazendo uma pressão para, primeiro, a pressão é para já escolher um que seja alinhado a esses setores, né? Que seja com esse tipo de pensamento, que tenha essa visão. Bota ali uma pressão para essa escolha.
justamente porque as declarações ditas aí do Campos Neto dão conta de que a economia vai se deteriorar para frente, que o Tarcísio não devia ser candidato agora, mas se for eu aceito a vaga de ministro. Ele se coloca como um Moro, né? Eu lembrei muito do Moro, né? Quando estava no exercício de juiz. E aí se antecipou, né, Daiane, eu acho. Foi mais rápido. Ele se coloca de forma a ser o candidato pretenso, vai se alinhando a essa plataforma e já se engloba, diferentemente do Moro, já se engloba na chapa, já cria a chapa. Ao mesmo tempo, faz a mesma linha que o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes, né? Chegou para o mercado e diz, olha, estou garantindo tudo aqui com ele. Eu me garanto aqui que a economia vai dar certo, vai tudo deslanchar, não se preocupem comigo, posso ser despreparado e tal, mas estou garantindo aqui o Paulo Guedes para atender todas as demandas de vocês. Então, a campanha eleitoral, como a gente já tem dito, né, ela já está em curso, a campanha de 2026. A campanha municipal é uma lombada só no trajeto desse processo político que a gente está vivendo. O mercado, as elites, a mídia já estão formando chapa e apresentando essa chapa para o conjunto, para ver se todo mundo aprova, para ver se vai adiante, se há condições de ir adiante ou não, né? Essas pretensões todas eu não vejo só como uma especulação, eu vejo como uma tentativa já de formar essa chapa e dizer para o mercado, o Campos Neto é o candidato da Globo, é o candidato do Pix, é o pai do Pix. Você coloca pai do Pix no Google, não vem o nome do Campos Neto nas descrições sobre o pai do Pix, mas aparece o nome dele constantemente. A Globo fez ali uma vinheta que colocava ele falando do Pix. Que novidade tem aí? Era uma vinheta de uns 15 segundos e tal, e passando isso nos comerciais da Globo News. Então, tudo isso faz parte desse processo que a gente está assistindo aqui do Campos Neto. Eu acho que ele perde condições políticas, ele não saiu para desmentir, como diz o João César de Castro Rocha, numa matéria, a gente pegou um tweet dele, tem uma matéria lá no nosso site, que ele devia vir a público e se manifestar, pelo menos para desmentir. Até agora não desmentiu, e não acho que vai desmentir, porque é esse mesmo o objetivo. Só quero rodar um vídeo aqui do Lindbergh falando sobre o Campos Neto. Vocês viram a última? Acabou de sair uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que o Roberto Campos Neto, em conversa com o Tarcísio, disse que aceitaria ser ministro da Fazenda em um eventual governo do Tarcísio. Esse cara de técnico não tem nada. Roberto Campos Neto faz política o tempo todo. É como se fosse um conselheiro político do Tarcísio. Aconselhou ele a não ser candidato a presidente da República em 2026, porque achava que o cenário econômico vai deteriorar. Vocês viram que na segunda-feira passada, ele jantou com o Tarcísio e com a nata dos banqueiros do Brasil. Tem mais, pessoal. Na campanha do Bolsonaro, ele foi uma espécie de consultor informal da campanha, orientava com pesquisas, foi votar com a camisa da seleção brasileira e posa de técnico. E tem gente que acredita nisso. Eu estou falando isso porque esse cara está sabotando o governo do presidente Lula. Vai ter uma próxima reunião do Banco Central e ele quer parar a redução da taxa de juros. Isso é criminoso. Isso vai paralisar a economia. É um processo de sabotagem. Eu estou numa campanha desde o começo, a gente tem falado sobre isso. Esse cara não pode concluir o mandato nesses próximos 6 meses. Ele não tem independência para ser presidente do Banco Central. Não tem independência política, porque ele é bolsonarista, e não tem independência com o sistema financeiro. Ele atua para o sistema financeiro, para os bancos. Vocês sabem, eles falam muito da questão fiscal do Brasil. O Brasil, a dívida está crescendo. Pois bem, o déficit nominal foi de algo em torno de 900 bilhões. Desses 790 bilhões foi de pagamento de juros, ocasionado por essa política irresponsável desse Roberto Campos Neto. Fora Roberto Campos Neto.